O Por Cima da Zebra está de volta e hoje vamos falar um pouco sobre os fiscais de pistas, os marshals, os brasileiros que trabalham pelo mundo. Estamos com o Mauro e o Michael. Então, agradecer a presença de vocês, o amigo Jacaré, hoje o Rafa e o Ávalos. O que a gente faz primeiro, Jacaré? Curte, compartilha e mande foto para os amigos. Manda para o amigo, para o inimigo, manda para todo mundo. Bom, boa noite, esteja com a gente aí agora, tá com a gente agora o pessoal aí Ó, que são muitos profissionais. principalmente a gente precisa fazer uma campanha de deixar o like. Tem um monte de gente que vê o nosso canal tudo, mas não deixa um like e acaba que não mostra aí o nosso canal para outras pessoas, né. Bom, vamos lá, Ávalos, dá uma boa noite pessoal aí. Pessoal, boa noite. É um prazer aí estar com vocês mais uma vez. Como eu falei aí, um agradecimento especial a esses mestres aí da pista, tá? O Mauro, que é uma lenda. Prazer estar falando com ele aí ao vivo, assim, né? A gente sempre fala por mensagem e tal, e não se conhece pessoalmente, apesar de tantos anos de contato, enfim. O Michael, que é um amigo de longa data, né, um cara que eu queria falar que eu aprendi a andar de kart com ele, pilotar com ele, mas infelizmente quando eu conheci ele na pista, coitado, ele só chorava lá atrás. Mas é um prazer estar com vocês aí, tá? Vamos lá, Rafa. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, para todos que estão nos assistindo. Vamos começar hoje um bate-papo muito legal, muito interessante, com muita história bacana, muitas curiosidades. O Mauro e o Michael rodam o mundo aí como marshals, já fizeram inúmeros GPs aí, vão contar tudo pra gente, bastidores, os perrengues, as histórias legais, né. Muito legal, prazer estar conversando com vocês, tá. E fiquem à vontade, a casa é nossa. Mauro, Vamos lá, Michael, dá uma boa Mauro, quem quiser pessoal. começar, fica à vontade. Bom, Mauro, dá uma Beleza, boa noite e fala quem é você primeiro para a gente começar de tudo aí. beleza. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui e falar de corrida de carro, né, é sempre bom e com gente que entende é melhor ainda. E, bom, eu tinha um sonho que era ser fotógrafo de corrida de carro, não consegui realizar, e a maneira que eu achei de ficar mais perto possível da pista foi ser comissário de pista, né. A gente costuma falar que a gente tem o melhor assento, de qualquer autódromo, né, e é verdade. A gente tem que trabalhar tudo, mas ninguém está tão perto dos carros quanto a gente, né. Então é isso, eu tenho uma certa experiência aí e vamos bater um papo legal hoje, vai ser bom demais. E você, Michael, conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente. Legal. Bom, eu sou o Michael Ferreira, eu comecei, nessa atividade de comissário de pista em 1995, aos 15 anos, e como o Mauro falou, né, a gente, na verdade, tem um dos melhores lugares da pista para poder ver e participar do espetáculo e cujo ingresso não está à venda, né. E eu é um trabalho, sim, tem que ser levado a sério, não é fácil, somos os primeiros a chegar no circuito, muitas vezes somos os últimos a sair, mas é gratificante e eu espero que nesse papo aqui hoje a gente consiga explicar um pouquinho para vocês como é bacana atuar dessa forma. Legal. Bom, para quem não sabe, né, os comissários de pista, né, os marshals, eles são voluntários, alguns são profissionais, são treinados e ficam posicionados no entorno da pista, em lugares estratégicos, para dar sinalização para o piloto, avisar se tem um perigo ou não, e em caso de um incidente ou um acidente, eles que são os primeiros que chegam ali para ajudar, socorrer e depois limpar e tirar os detritos da pista. E a gente tem aí dois heróis aí para explicar algumas coisas que acontecem. É isso mesmo, eu não falei besteira não, né? Não falou bem. Ou às vezes a gente trabalha com as bandeiras, a gente trabalha ou às vezes trabalha com intervenção, né, depende da pista, depende da função para qual a gente é designado e basicamente é isso mesmo. Oh, muito legal, muito Pô, legal. aqui tem um exemplo aqui do risco, né, esse aqui foi em Mônaco, né, foi uma batida, acho que salvo engano, com o Pastor Maldonado, isso aqui foi é Fórmula 2 isso aqui?
GP2 na época? Foi Maldonado ou foi Montoya? Agora Foi o não me Pastor lembro. Maldonado, parece. Maldonado. Foi de GP2, e aí, na verdade, era uma intervenção que estava sendo feita pelo fiscal e outro carro acabou rodando e pegou, a roda traseira pegou no Marshall lá que estava atuando, e por sorte ele não teve maiores complicações, não chegou a ser alguma coisa grave, mas infelizmente já houveram outros casos mais graves, acho que o Mauro pode falar também, como o caso daquele italiano em Monza no ano 2000, né, que houve um acidente que, se eu não me engano, foi com uma Jordan, que acabou voando um pneu em cima do Pneu. Marshall, e ele infelizmente veio a falecer. E se eu não me É, engano, foi o Villeneuve, também na Austrália. Foi com o Não, foi o Brandon, Villeneuve. acho que em 97, 96. É, 90 foi, foi 96 quando mudou para campeão Melbourne, em 97. foi uma Essa vez Jordan do o Brandon. Brandon em Melbourne foi em 96, ele estava com aquela 96, Jordan dourada, né, da Benson isso. Hedges, né, isso. Teve também um Marshall também foi atingido, mas se eu não me engano, o caso mais recente, graças a Deus, isso mostra que o esporte hoje está muito mais seguro, muito mais protegido, foi no ano 2000, pelo menos em corridas de Fórmula 1, né, não de outras categorias menores, porque aí também a amostragem é muito maior e são outros tipos de corrida, com outros É, tipos de segurança, é. etc. E deixa eu fazer uma teve pergunta. outros incidentes Ó, até no Brasil, o carro acabou levando a porta lá do safety car, né, na saída do É, SN, curva do Sol ali, isso, isso também. não aconteceu exatamente com o Marshall, né, mas o safety car chegou lá no S do Senna, eu sou muito ruim de data, vocês me desculpem, tá. O Michael é uma enciclopédia nesse ponto aí. Mas, o safety car abriu a porta e o carro levou, né, um outro carro de Fórmula 1. Então tem até uma curiosidade, essa porta tá no museu que fica lá perto de Spa e Stavelot, em um museu lá super legal, e essa porta tá lá, ah, amassada. Então, o deixa eu piloto deixa eu era do Medical Car, o piloto do Medical Car Do era o brasileiro, Medical Car, É o Alex isso. Ribeiro, era o exatamente. Alexis Isso, Ribeiro. exatamente, é esse de caso Ela mesmo. deveria estar essa porta deveria estar aqui no Brasil, né. É, mas né, tá lá no museu, eu Afinal tive a chance de afinal o eu tive cenário a foi aqui, o palco foi aqui, né. eu tive a então chance de deixa ver essa porta lá e é curiosíssimo de ver lá. Mauro, quando você começou, qual era o pré-requisito na época para ser marshal, para ser um fiscal de pista? Rapaz, eu vou te falar que o pré-requisito é o mesmo que tem até hoje, entendeu? Uhum, Você ter vontade de estar perto da ação, gostar de automobilismo, estar disposto uhum, como o Michael falou, chegar de manhã, o primeiro a sair, normalmente o primeiro a chegar e o último a sair, eh, sujeito a 4 estações do ano em um dia só, é frio, é chuva, é calor. Mas o pré-requisito é você gostar de automobilismo e é, começar nas categorias menores uhum, e fazer o trabalho direito e prosseguir, como se fosse uma carreira, vai. Não é profissional, mas é basicamente como se fosse uma carreira num emprego uhum. qualquer, vamos dizer assim. E E aí você vai vocês ser promovido de categoria, é isso? Você e começa vo numa e categoria vocês menor, e depois você vai sendo promovido por, sei lá, um comitê, o grupo de marchas, organização do evento. Como é que funciona para chegar numa Fórmula 1, por exemplo? Na verdade, depende muito, porque depende do país, depende do organizador. Eu vou contar como é que aconteceu aqui no Brasil. Eu comecei fazendo o Campeonato Paulista. Na verdade, eu comecei pulando as grades de Interlagos, porque meu sonho primeiro era ser fotógrafo, né? E como a vida levou a gente para outros caminhos, então eu resolvi ser marshal. Você começa a fazer Campeonato Paulista, você começa a fazer Stock Car, truck, kart, moto, e de repente alguém chega e convida: "Olha, você quer fazer Fórmula 1?" E aí você é convidado, entendeu. Normalmente aqui no Brasil é assim, entendeu. Existem os promotores e você é convidado. Aí Foi o que essa aqui é aconteceu com comigo. o Michael famoso, né, essa foto aqui. Esse é um dos momentos maravilhosos que eu tive. O automobilismo me trouxe muita coisa boa.
E essa foto foi meio forçada, para falar bem a verdade para vocês podem ver até pela cara do Schumacher, né, que ele não estava nem aí, né, para falar bem a verdade. Mas é uma das recordações boas que a gente tem. Então, hoje em dia, né, o marshal, ele tem que ter 18 anos, ele tem que ter boa condição física, ele para poder correr até o local, né, ele tem que falar pelo menos um inglês básico, ele tem que ter disponibilidade, né, isso vocês também sempre tiveram, né, para poder participar de reunião bem antes do evento, não sei quantos dias. Quantos dias normalmente tem que ter um briefing, assim, para um bate-papo, como é que funciona? Tem simulação antes, né, tem uma série de processos ali que tem que ser feitos, né. Eu conheço É. essa curva aí, hein. De noite, eu vou responder de novo a mesma coisa. Uhum, Depende muito do promotor, depende muito da organização de cada país. uhum. Então, por exemplo, a gente chega em corridas, que você faz um treinamento básico na quinta-feira e sexta, sábado, domingo é o evento, entendeu? Lógico que antes eles pediram para você a tua qualificação, né? E existem lugares, por exemplo, aqui no Brasil tem um treinamento intenso durante o ano, né. Então depende muito do lugar, entendeu. Ah, Depende muito entendi. do Uhum. organizador. E você fez quantos, Mauro? Quantas corridas você já fez? Você tem ideia ou não? De Fórmula Perdeu a 1 conta. eu fiz 56. Caraca, 56. E faz quantos anos já que você tem mais faz? corrida no currículo que o Cola Pinto, hein. É, acho que sim, mas ele deve me bater. Eu não sei se ele vai me bater, se ele continuar desse jeito, eu não sei não, né. Não, bater em qual sentido Mas você fala? Bater ele bate, a gente Bater não ele bateu precisa bate. esquecer bateu o em nu você. bateu o nu bateu o número de o número de corridas. Mas a minha primeira É, Fórmula bater 1 é com Fórmula ele. 1, é. A primeira Fórmula 1 foi em 92 no Brasil. Ah, 92, E Brasil. você, Michael? Bom, eu tenho um pouquinho menos de corrida de Fórmula 1 no currículo do que o Mauro, né, brincadeiras à parte, mas no total acho que eu tenho 10 até o momento, né. E Legal, também a minha bastante. primeira Fórmula 1, na verdade, foi em 1996 aqui no Brasil. E aí, enfim, depois eu posso até explicar para você, mas eu tive um interstício aí de ausência da Fórmula 1 de alguns 20 e tantos anos, e depois eu retomei aí essa atividade aí, como vocês bem mesmo disseram. Isso é uma pergunta para os 2 aí, né. E qual o grande prêmio, assim, que você fala: "Cara, aquele lá, meu, foi eu tinha um Deu sonho de ir". trabalho. Não, não, que eu tinha o sonho de ir, assim, que falar: "Puta, eu queria ir naquele", né. Eu vou adivinhar, hein, mas pode E adivinhar pegando agora? o gancho na pergunta do jacaré, depois quero que vocês contem qual GP deu mais trabalho para vocês. É, primeiro qual que era o sonho de ir, assim, que você conseguiu atingir, ou se não atingiu ainda, que você gostaria de ir? Forte Corse, olha, Essa aqui é 94 ou 95? Rapaz, é essa aquele deve ser negócio que eu 90, falei, eu não sei a data não. essa deve ser 95, Lincoln. É, ou é 94 ou 95, que a Ford Corsa é 94 ou 95, É, é, né. mas a acho que a O 95 Forte é que Corsa foi com o estreou em Zinho. 95, né? Ah, estreou em então não é 94, então é É, 95. 95. É por Esse causa tá do Pedro Paulo Diniz, essa aqui? por arquibancada num certo setor G, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Só um pouquinho a gente vai no setor G. Mas o Mauro pode Eu responder evito aí, aquele lugar, viu. tem uma amostragem bacana aí para poder falar sobre corrida. Bom, assim, o meu sonho dourado era fazer Silverstone, né, Hum. que é onde tudo começou, é espetacular, eu já fiz 2 vezes, graças a Deus, e tô bem encaminhado para fazer a terceira. E, assim, espetacular, poucos para falar bem a verdade, eu já consegui no automobilismo praticamente quase tudo que eu queria, sabe. E eu queria muito fazer Spa, fiz 2 vezes. Mas assim, o meu target mesmo era fazer Silverstone, e eu consegui fazer já 2 vezes.
Além E de você, Marco? Silverstone, você esteve lá em Goodwood, né? É, 3 vezes já. E você, Marco, qual que era o seu sonho? Você já realizou ele ou tá ainda tentando? Não, na verdade eu não realizei, dificilmente eu vou realizar, porque eu gostaria muito de atuar numa corrida em Mônaco, mas existe 2 barreiras aí para a gente poder atuar. Uma delas é a língua, porque você tem que ser fluente em francês, e outra é a idade limite, que eu já tô quase chegando lá. É 50, né, Mauro, se eu não me engano? É A idade 50. limite, 50, né? Eu tô com 45, vou fazer 46. Ou eu aprendo pra falar francês em 3 anos, ou eu tô fora definitivamente. Aí uma foto sua da realização de um sonho, Mauro. Isso, isso, isso. E dentro do trabalho de marca, vocês já atuaram, nas diversas atividades, como bandeirando, coordenando o posto, fazendo intervenção, com o carro de apoio, todas essas atividades vocês já fizeram. Assim, eu tenho um inglês com um nível bom, mas eu sou um cara muito preocupado com as coisas que eu faço, sempre fui. Então eu prefiro não atuar como chefe de posto ou chefe de setor, apesar de ter alguma insistência para eu fazer isso, especialmente nas corridas nos Estados Unidos, que o pessoal lá, a chefa me conhece muito. Mas eu me nego, porque eu fico com medo de, no estresse, eu ter algum problema de comunicação. Então eu não faço nenhum tipo de chefia. Mas fora isso, eu já fiz bandeira, intervenção, recovery, essas funções eu já fiz, faço sem problema. Eu só não aceito chefia. Até porque eu deixo isso sempre muito claro para quem está perto de mim. O automobilismo, para mim, é relax. Eu não quero nenhum tipo de estresse nessa atividade. Para mim, isso é um hobby que eu amo, que eu adoro, e ponho muito tempo, muita grana, mas eu não quero nenhum tipo de chefia. O pessoal já sabe disso. Legal. É, explica Ô pra Mauro, gente aí, deixa eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu mas tô só com a uma internet coisinha só. muito ruim aqui. Mas só aproveitando esse gancho aí que você está falando, teve algum momento aí, assim, não ligado a estresse, assim, da sua responsabilidade, mas qual foi o momento mais tenso, tanto para você quanto para o Marco? Você já teve algum momento, assim, muito tenso, de risco, tanto da sua integridade física quanto de um piloto, um acidente muito feio que você teve que intervir, vocês, né, tiveram que intervir? Tem algum momento, assim, marcante, assim, de tensão que na pista que vocês passaram, que vocês viveram? Pode responder, Michael. Na verdade, no meu caso, eu tive poucos acidentes, digamos assim, em meu setor, alguma coisa mais grave. Então, pelo menos, se a gente está falando de corridas de Fórmula 1, na verdade, não aconteceu, porque, inclusive, como eu mencionei, o esporte está muito seguro, e, enfim, que bom que tá assim, que bom que evoluiu, e, enfim, na verdade. É, a batida faz parte o acidente, a batida faz parte do espetáculo, mas toda vez que acontece, pode ter certeza que a gente torce para que nunca aconteça nada com nenhum piloto, com nenhum colega que está atuando na pista, esse tipo de coisa. Acho que o Mauro, por ter mais amostragem, talvez ele tenha algum caso que ele queira mencionar. A gente já teve também, como o Michael falou, graças a Deus eu nunca tive um acidente assim próximo no setor onde a gente atuava, assim, que tivesse assim um dano muito grande para o piloto ou para um comissário, ou alguma coisa assim. A batida, quando ocorre, a gente está muito perto, é bastante impactante. Eu me lembro de uma que teve no GP do Canadá, na corrida suporte de Ferrari, que choveu no Canadá muito ano passado. Ano passado não, 2024 em Montreal. E a gente às vezes tem as corridas suporte e teve uma batida de Ferrari, na Ferrari Challenge que foi assim espetacular e foi no nosso pé.
Então, assim, assusta demais, é muito rápido, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E saiu todo mundo bem, a gente teve que intervir, eu estava como intervenção e pegar pedaço de Ferrari em tudo que é pista, em todo muito pedaço de Ferrari, eu procurei o cavalinho que nem um louco, mas não achei. E é isso, é uma que eu me lembro bem. E aí, Eu lembro de aproveitando. uma em Austin, que eu acho que só desculpa pessoal, aqui como eu tô com um delay ruim a internet, eu tô acho que cortando vocês. Mas, ô Mauro, eu lembro uma em Austin, não lembro se Hum. você ficou no na curva 2 ou 3, que teve uma questão lá, um pedaço de carro na pista, e você Ah, foi um dos que saiu correndo para pegar, na transmissão brasileira pelo menos, né, na Sky também, eh, o pessoal falou muito do fiscal, falou muito de você, né, falando: "Olha, você teve que correr e é muito rápido", né, então, assim, é um momento de muita tensão, né. Aquele foi um momento marcante para você ou não? muito, muito. É que graças a Deus eu tive muitos momentos marcantes, né. Esse realmente eu não lembrei agora e foi assim, foi na primeira volta, a prova não estava neutralizada, e eu não sou um cara que tem eu tenho 63 anos, eu acho que foi em 2022 isso. E eu não tenho um condicionamento físico tão bom assim, mas não tá muito ruim. E a gente teve que correr e pegar um pedaço de carro, e a prova correndo, e foi um estresse de pior, que eu estava no posto 2 de Austin, que é na frente de 100.000 pessoas. Então você começa a correr e você ouve aquele e fala: "Meu Deus do céu, se eu cair agora, além de ser morto por um carro de Fórmula 1, eu vou virar notícia no mundo inteiro de uma maneira muito ruim, né". Mas consegui, fui, peguei o pedaço de pista, o pedaço de carro estava bem pertinho no do da zebra, na parte interna da pista, aquela curva primeira à esquerda lá de Austin, e deu tudo certo, mas foi um estresse grande. Só uma pergunta que, Vai lá, Cacá. eles falaram do recover, né, queria que você explicasse para o pessoal que está escutando e não sabe o que é. A gente fala um termo em inglês e o que que é o tal do recover? Fala, Michael, fala um pouquinho aí que eu tô cansado. Claro. É, na verdade, como o Mauro disse, né, quando a gente vai para atuar numa corrida, existem 2 funções, eh, que você acaba sendo designado na pista, ou Flag Marshal, que é aquele que trabalha com a sinalização com as bandeiras, no posto de sinalização, ou Intervention Marshal, ou Recovery, que é, na verdade, o fiscal que fica responsável por manter, digamos assim, a sua área de atuação, o seu setor limpo de detritos, que a gente chama em inglês o debris, né. Então toda vez que tem um acidente, principalmente Fórmula 1, acabam caindo pequenos pedaços de fibra de carbono na pista, e isso acaba sujando, além de sujar a pista, pode ocorrer furo nos pneus. Então nunca é feito da cabeça do marshal, a gente reporta, eh, o líder do posto, ou quando você está de líder, você reporta pelo rádio a central, o controle: "Olha, no meu setor tem um pedaço de carro, ele está do lado direito da pista do piloto, do lado esquerdo". Eles hoje em dia, eles têm câmeras muito potentes, que eles conseguem ver da central de controle o que você está falando, e eles avaliam se é necessário retirar da pista ou não. Quando é necessário retirar, você pega, por exemplo, o exemplo do WEC, que eu já atuei aqui no Brasil, o diretor de prova acaba entrando com o full course para neutralizar a corrida, né, e aí todos os veículos diminuem a velocidade, né, inclusive o próprio diretor de prova avisa: "Ó, na curva tal, tem um marshal do lado esquerdo", por exemplo, para os pilotos irem para o lado contrário. E aí você acaba entrando com a ordem deles para poder, de maneira muito segura, para poder retirar e voltar. Esse caso que o Mauro trouxe do em Austin, com a corrida não neutralizada, é porque, na verdade, eles avaliaram que daria tempo dele ir e voltar sem neutralizar a corrida, ou seja, sem ter uma interferência, ainda mais que era a primeira volta, esse tipo de coisa. Mas normalmente, no decorrer da corrida, como existem muitos carros espalhados, e fica difícil você conseguir assegurar que nenhum carro vá alcançar
um marshal em pista e colocar ele numa situação de perigo, eles acabam neutralizando com full course yellow, ou no caso da Fórmula 1, virtual safety car, ou mesmo, dependendo do caso, com detrito é mais difícil, mas se for um resgate de um veículo, o próprio safety car. É. E aí falando do WEC, né, você falou do full course yellow e tal, aí a gente tem também o red flag, né, que paralisa a corrida, mas no WEC não acontece o red flag, né. Ele só mantém full course yellow, mesmo que você tenha que resgatar, fazer um resgate de um carro, arrumar barreira, uma intervenção grande ali, eles não colocam a bandeira vermelha, eles não param a corrida, né. Exatamente. É que o WEC ele tem uma diferença, fundamental para uma corrida de Fórmula 1, né, o WEC é uma corrida por tempo, né, então Uhum. são as 6 horas de São Paulo, são as 24 horas de Le Mans. Se o diretor de prova acionasse uma red flag, o tempo também seria pausado. E aí a gente Sim. sabe que além da questão da própria dinâmica do evento, tem uma questão comercial, tem contrato com transmissão de TV, esse tipo de coisa. Então, a Hum. corrida estando neutralizada ou não, o tempo está correndo, então está contando como tempo de prova. Então por isso que, basicamente, numa corrida como o WEC, por exemplo, dificilmente você vai ver acionado o bandeira vermelha é um red flag, Acho combinado. que foi o ano passado no WEC, na madrugada, que choveu pra caramba, e ficou, acho que umas 4 horas em full course yellow a corrida. Um negócio absurdo, em plena madrugada, foi um negócio absurdo. Bom, Exato. agora eu vou Então fazer uma pergunta para vocês 2, que eu acho interessante. Bem, vocês são brasileiros, viajam o mundo todo, eh, trabalhando como fiscais. Primeiro, quais países vocês já, trabalharam e visitaram, né, a Fórmula 1? E também, o pessoal de outros países que vocês conhecem com certeza, né, que trabalham, também rodam o mundo. Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Acho que o mais indicado para responder isso daí é o Mauro. Bom, assim, e vocês me pediram, o Avalos me pediu, eu não sou de fazer muita estatística não, mas aí o Avalos me pediu, eu cheguei na conta que eu já fui em 11 países diferentes fazer corrida. Eh, e assim, mas tem marcha, por exemplo, em Singapura esse ano, teve um marshal homenageado que tem 165 corridas de Fórmula 1. Então, assim, é um absurdo, né. Então eu já fui para Singapura, Austrália, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, são 11 países nesse tempo todo, né. ô ô E oi, pois não. ô Mauro, então você vai para um monte de país, foi um monte de corrida, e quem banca isso? Você faz isso nas suas férias? Como que você faz essa jogada? Porque isso não é barato, né? Não, e não é barato e é bom a turma saber que existe é engraçado, né, o pessoal não acredita e não e às vezes, pessoas não acreditam e pessoas não conhecem, né. Esse trabalho, salvo raríssimos lugares, é voluntário, a gente não recebe nada e gasta muito dinheiro. Eu sou um cara que planejou minha vida para chegar nesse ponto que eu tô hoje, então eu trabalhei muito, 40 anos em um banco, e eu sempre gostei muito de automobilismo, sempre gostei muito de viajar, e hoje eu consigo, eh, unir essas 2 paixões dessa maneira, viajando, fazendo a corrida e conhecendo outros lugares. E principalmente conhecendo pessoas do mundo inteiro, que é a parte mais legal para mim, não tem a menor dúvida, entendeu. Então é assim, a gente banca tudo, em alguns lugares a gente tem alguns benefícios, por exemplo, uma tarifa de hotel um pouco melhor. Eu gosto sempre de falar de Baku, que eu já tive lá 4 vezes. Em Baku a gente fica numa vila de atletas durante uma semana, e aí não tem custo, mas é uma exceção total. E a gente fica numa vila de atletas bem legal, tem comida. Baku é uma exceção das que eu conheço, lógico, né. Mas assim, a gente banca tudo. Então é grana, mas é a paixão também, e o cartão de crédito parcelado vai rolando solto. Só no rotativo, né. Ô É, só Mauro, no rotativo.
E tem a questão do patinho aqui que a gente viu há pouco. Esse patinho é famoso aqui nas corridas de Fórmula 1. Aí, ó, o Ruge, popular o É, Ruge. aí é no Ruger. É. Essa é uma É, eu brincadeira que queria surgiu. comentar. Pois É, não. tem que contar essa história, porque os pilotos, você é conhecido até pelos pilotos, pelo patinho, né. Acabou sendo um É, mas ponto, o pessoal te reconhece, né. esse entra bem, meu irmão não tem nada a ver com corrida de carro, mas ele me deu esse patinho ó, em 2021 ou 22 e brincou comigo: "Ó, você vai ter que levar em todas as corridas que você for", e eu levo em todas as corridas que eu vou. E o lance mais engraçado aconteceu em 2022 em Baku, que foi muito, muito engraçado, porque eu estava na pista fazendo as fotos, né, e foi na quinta-feira, às vezes a gente tem algum acesso, os pilotos fazem o track walk, então a gente consegue falar com um ou outro, tirar uma foto. E eu estava sentado no meio da pista e o Sebastian Ocon, eu acho que até mandei uma foto para vocês, chegou e olhou e começou a dar muita risada, né. E aí eu cheguei e perguntei para ele, você quer pegar esse patinho e ir lá no Mar Cáspio, né, pra se você precisar, tal, porque na verdade, primeiro que nem é um pato, né, se vocês olharem direitinho, é um cavalo marinho, mas a pessoa conhece o pessoal conhece como pato e ficou pato, pelo menos o nome dele é pato, né. E o Sebastião Ocon começou a dar muita risada e tinha os assessores, fotógrafos pessoais dele lá e da Sky Sports, tiraram um monte de foto. Assim, e foi engraçado, ele autografou o pato e tal. Deu meia hora, uma amiga minha que mora na Itália, foi muito engraçado, me ligou: "Mas você tá na Sky Sports", eu falei: "Como assim? Você não tá em Baku, negócio do pato?". O pato saiu lá na Sky Sports e essa amiga minha viu na Itália e me ligou. E aí começou essa brincadeira, eu levo em todas as corridas, faço foto, pego autógrafo, e começou com uma brincadeira e continua sendo, na verdade, uma brincadeira entre eu e meu irmão, essa é a história do pato. E me fala uma coisa, o o Pato tem mais GP do que muita gente aí, né. Ah, E você falou do Ocon, que ele foi super solícito, deu risada, tal. Num momento de acidente, né, é claro que o piloto desce do carro ali, primeira coisa, o cara tá bem e tal, mas ele desce com a cabeça a mil, né. E como que é a reação dos caras? Porque vocês têm que dar um acolhimento pro cara, direcionar ele para algum lugar, né. Os caras são meio grosseirão, os caras desce meio puto da vida, ou os caras interagem legal, tal, os caras conversam, também vai variar de piloto para piloto, mas como é que é essa relação dos marshals com os pilotos dentro da pista na hora da corrida? assim, falando do momento do acidente, é exatamente da maneira que você falou, não tem muita exceção. Eles estão com adrenalina a 1 milhão e você tem que respeitar o tempo do cara. Esse ano passado aconteceu em Baku um lance bastante, na primeira volta o Piastri deu uma pancada, vocês devem lembrar, e Uhum. foi na nossa frente. Literalmente foi a 20 metros de onde a gente estava. Eu estava de intervenção, a gente foi, pegou pedaço do carro, resgatamos o carro, e o Piastri, como o Baku Travou, travou bem na O Mauro tá bem longe da gente, né, ele tá onde? Ele tá Mato Grosso. Mato no Grosso, Mato Grosso, Grosso. então ele tá dando umas travadas aí. Só para o pessoal que Daqui a não pouco ele sabe, né, retorna aí. track Será walk, que né, é uma volta que os pilotos dão de reconhecimento a pé. O cara vai andando pela Ou pista. de bike, né? É ou de bike, mas normalmente é a pé, ele vai anotando as coisas, quem fazia muito isso era o Senna, e era esse, né, esse track walking que o Mauro falou, que às vezes a gente fala algum termo e que não está familiarizado acaba não sabendo esse termo, né. Eh, que o Mauro falou, né. Michael, você tem algum evento assim também, que o piloto ficou perto do piloto, fez um socorro ali, e ele foi rí alguém foi ríspido com você ou foi muito solista, como é que foi? Até pegar aqui para mostrar a McLaren do Piastri. Ó, uma hora aí com a McLaren do Piastri, ele estava falando.
Na verdade, Ele assim, volta e continua essa história. eu não tenho nenhuma evento voltou. Olha lá. Mauro, Desculpa, você desculpa caiu te aí. inter Essa é a McLaren do Piastri em Baku, ano passado. pronto, isso. Momento que decidiu o campeonato, hein. Pois é, e o que acontece, ele bateu, vocês desculpa, eu não sei se foi a internet aqui de onde eu tô, tá. Bom, mas vamos lá. E assim, ele bateu e demorou muito tempo para ele ser tirado, como eu falei para vocês, Baku é um no meio da cidade, uma cidade, eh, com acesso difícil, ele ficou por por volta de uma hora com a gente sentado ao nosso lado, e a orientação que a gente tem e que a gente obedece é: não mexe com o cara, primeiro que não é nossa função, principalmente se ele estiver machucado, então nem pensar. E deixa ele quieto. Ele ficou sentado do nosso lado, assim, por volta de uma hora. Eu tenho fotos, eu acho que eu não mandei. E muito nervoso, e depois ele pediu água pra gente, mas ele estava muito nervoso, muito. Ô E Mauro, uma assim, curiosidade, normal uma pois curiosidade. Na pois não. transmissão apareceu ele com o celular assistindo a corrida. Quem que arrumou aquele celular pra ele? Foi um dos machos, não fui eu, entendeu? Mas realmente foi um dos marshals lá. Em Baku, assim, trabalham muitos marshals por posto. Então alguém emprestou um celular para ele, entendeu? Eu não sei te dizer, apesar de ter sido no nosso posto, né, eu estava no setor 5 e eu não sei te dizer quem foi, foi. Na maioria das corridas, vocês então são responsáveis pela intervenção nos carros, certo? Nos carros, limpeza de pista, não dos pilotos, né. Até nós conversamos né, num dos podcasts aí, com o filho de um amigo, né, o Terela, que é um amigo nosso também, o Terelinha, o filho dele, que trabalhou lá na Fórmula E. E até aparece o Michael lá no fundo com a bandeira vermelha lá naquele incidente lá aqui no AMB. Eh, e ele trabalhou ele também recolhendo o carro e ele estava explicando um pouco, eh, do das orientações, né, em relação a encostar no carro, a leitura da indicação das luzes, né, Isso. de cor, se pode encostar, se não pode encostar, onde pode pôr a mão, né, enfim, os EPIs. E assim, em algum momento, você já chegou a ter que atuar ali com, sei lá, uma situação de vocês, né, uma situação de perigo, de risco em relação ao piloto? Olha, eu particularmente não. Se a gente chega e vê que o piloto existem luzes indicadoras, inclusive luzes médicas no carro. Então, que se tiverem, acesas ou piscando, eu não me recordo, vocês me desculpam direito, do regulamento, mas, indica que o piloto sofreu um impacto de tantos G. G, É. depende da categoria. E aí a gente reporta, e existe uma equipe médica de extração especializada se o piloto tiver machucado. A gente não põe a mão no piloto, a gente não põe a mão no piloto. Ô Michael, você pode falar um pouquinho dessa bandeira, dessa red flag que teve aqui no AMB na Fórmula E? Você está se referindo a desse ano ou De do ano passado ou do ano retrasado? Porque teve a do Verlaine e teve essa desse ano desse agora, ano. né. Já que falando as 2. Então, na verdade, tanto um como o outro aconteceu no setor anterior ao meu, né. No ano passado, que é 2025, que foi a primeira etapa da temporada atual, porque na Fórmula E é diferente, é 2025, 2026, essa temporada atual, e a anterior foi 2024, 2025. Na de 2024, 2025, que seria no ano retrasado, o Pascal Wehrlein teve aquele acidente com a corrida em andamento, que depois daquela chicane da Olavo Fontoura, ele acabou capotando por cima do guarda-reio e da mureta e entrou a bandeira vermelha. Ali, ele estava totalmente protegido pelo carro, né, preso com cinto de segurança, usando o capacete, o Hans, e aquilo que o Mauro falou, né, primeiro que eu estava fazendo papel de flagger, eu não estava na intervenção. E o segundo que mesmo o pessoal de intervenção não chegou perto do carro, porque
não é papel deles intervir no piloto, a gente tem que intervir no carro. Então, quem vai fazer a extração do piloto é a equipe médica especializada, até porque o Fórmula E, ele tem uma condição diferenciada, que ele tem que ter uma luz de segurança para dizer se o carro está seguro ou não, né, se ele está unsafe ou safe. Por quê? Porque ali na Fórmula E, você tem uma descarga elétrica, um potencial de descarga elétrica muito forte, que é em torno de 1000 volts. E 1000 volts num ser humano faz um estrago relevante, né. Para falar a verdade, para ser bem sincero, pode causar morte. Então por isso que um dos EPIs mais importantes que tem para quem atua na Fórmula E, que são carros elétricos ou em outras categorias que hoje são veículos híbridos, que é no caso a própria Fórmula 1, como o WEC, que também tem os hypercars que são híbridos, é usar a luva de borracha, que é aquela luva que tem um padrão que eu não me recordo agora qual é o nome exato, mas que ela segura até 1000 volts. Então, aquela luva salva a tua vida. Porque se de repente houver um mau funcionamento do veículo e houver uma descarga elétrica em você, ela vai te proteger para você não morrer, entendeu? Então esse foi o primeiro caso. E o segundo caso foi agora dessa corrida, né, de 2025, 2026, em que numa situação de virtual safety car, full course yellow, o veículo da frente diminuiu a velocidade, né, e Acho que foi o Buemi, não foi? foi, acho que Não, foi. Não. foi o Pepe Martí. Pepe Martí, é isso. Não, o Pepe Martí foi o que bateu atrás, né. Foi o que É, bate ele que exato. foi o que bateu É, o atrás, que é. reduziu acho que foi o Buemi. Não Aí lembro. eu Essa luva aí, né, ela tem, tem norma dela, norma NBR, norma europeia e norma americana. Ela é uma luva feita de latex natural, ela é bem grossa, é ruim de usar, é pesada, é chato Isso. de fazer, né? Mas o pessoal usa também, às vezes você vê trabalhando em alta tensão com uma luva exatamente a mesma. É. É um EPI bem diferente, né? Na De se verdade a usar. gente acaba usando 3 luvas, uma luva por baixo por causa do suor que essa luva acaba trazendo, uma luva Uhum. de pano, essa luva de borracha e uma luva de vaqueta por cima, para justamente não rasgar essa luva de borracha, né, porque como a gente pega peças pontiagudas, ponta de carro, esse tipo de coisa, para não correr o risco de rasgar o látex e não ter problema com a vedação. Então, imagina que muitas vezes você recolher um pedaço pequeno de carro no chão com 3 luvas não é uma tarefa muito fácil. E não, e tem umas regras também que não pode dobrar ela para ela não rachar, né, tem umas coisas assim. E realmente Exato, para pegar coisa pequena, carquinho, e tal, você não consegue segurar ela, né, cara, parece o Hulk pegando coisa, né, não dá exato. pra Muitas vezes a gente acaba pegando com a palma da mão, é. arrasta, é um trabalho um pouco complexo. E agora a tendência é os carros, com essa eletrificação, né, o próprio Fórmula 1 para esse ano ele vai ter um motor elétrico maior, né, isso acaba mudando um pouquinho a forma de atuação dos marshals, né, pelo menos da equipe que vai atender o carro, né, E justamente só por esse risco aí de choque elétrico, né. só Isso. falando da luva ainda, uma luva dessa aí custa em torno de 250 a R$ 400. Não é barata a luva não. É isso mesmo, exatamente. Na verdade, acaba eu acho que isso tem a ver com, como vocês falaram, com a eletrificação das categorias, né. E a equipe toda, categoria que envolve o uso de carros elétricos ou de carros híbridos possui no circuito um delegado da FIA, que é o especialista em eletricidade, e ele que é digamos assim, o chefe nesse quesito, costuma ter um briefing com os marshals Hum. que ele mesmo dá, específico, explicando sobre a eletrificação. E eu acho que o mais legal de falar, tudo isso já faz algum tempo que existem carros elétricos híbridos em categorias de automobilismo, e até hoje nunca houve nenhum acidente sério que envolvesse nenhum marshal, então quer dizer que realmente é uma categoria segura, os equipamentos funcionam e tudo dá certo. Uma outra coisa também é a fibra de carbono, né, ela quando ela quebra, ela fica cheio de coisa, machuca a mão, aquilo Ela corta, espeta, né. corta, é uma faca, vira uma faca aquilo, É. e cheio de
de ponta, né, não é uma coisa assim, se você pegar sem luva é perigoso realmente, né. Pode falar. Aproveitando Aproveitando essa esse questão tema da dessa fibra de carbono, só uma questão, porque poderia ter aqueles sopradores, mas o que a gente sempre vê é a popular a vassourinha mesmo, né, a tradicional vassourinha nos postos, né, Um vamos vassourão, né. colocar isso. Tem sobrador também, mas muitas vezes, como acaba, um acidente acaba jogando muito estilhaços na pista, fica mais, digamos assim, mais eficiente você usar a vassoura. Mas, isso como o Mauro disse, né, como a organização é regional, em algumas pistas tem um pouco mais de soprador, os sopradores mais fortes, os mais fracos, por exemplo, em Las Vegas esse ano tinha soprador no meu posto, mas o soprador era fraco, né, o Mauro inclusive estava comigo no posto, e então se precisasse utilizar não seria muito eficiente. Então, justamente até por uma questão de agilidade, a gente acaba apelando para o velho vassourão mesmo. É, e tem um equipamento novo que está sendo usado agora também, que é um tipo de uma esteira que é puxado por um tratorzinho ou um carrinho de golfe, que é muito, muito eficiente. Lógico, Pare né, nos intervalos, né. Então é tipo de uma esteirinha que vai passando pela pista e consegue limpar muito bem a pista, é bem eu legal, vi é isso bem aí, legal. parece uma rede, né, parece uma rede Isso, atrás, vem isso, puxando, vem isso. puxando, é até para secar a pista, né, no caso de chuva, é legal, né. É, na verdade é mais para e a detrito, tá. Mas é muito eficiente. A gente vê na prática lá dentro que realmente o negocinho limpa é um negócio simples, mas limpa bem a pista, bem legal. É, o ano passado com e até chuva aproveitando eles estavam passando vários, assim, acho que era um quadriciclo até passando, e era para chuva, estavam tentando dar uma melhorada por causa da chuva. É, na hora do sufoco na chuva em qualquer lugar, né, eh E travou de novo, na hora do sufoco o cara vai vassoura faz o para que der, né. tentar tirar a água empoçada. Faz o que der. Em Vegas esse ano, o Michael lembra, a gente entrou, estava entrando no a gente estava de frente pra Sphere, né, pra esfera, um lugar ultra legal, e choveu e a gente entrava com o vassourão para tentar secar a pista. Então nem a Band, nem a Globo, nem ninguém mostra, né, então, existe o outro lado das corridas e até da Fórmula 1 que é o top, que só a gente é que vê, né. É o famoso a até gente aproveitando um vê o que pouco a gente vê, mas não vê os tropeços que a gente leva, né. É, por aí É, mesmo. até aproveitando um pouco um trechinho da entrevista que você deu para Mariana Becker, e o Sérgio Maurício comentou no final, que ele até pede desculpa, né, para os marshals, ele fala assim: "Olha, nunca mais eu vou, reclamar, falar que estão demorando, que estão lentos", né. Porque, É, na verdade, quando acontece um incidente, vocês correm, né, é uma corrida contra o tempo, vocês estão correndo ali, correndo, muita coisa para fazer em pouco tempo, né. E para é, nós que estamos do outro lado, para a corrida é uma eternidade, né. e tem um Tem detalhe, um nessa situação, é que assim, como o Michael já até já adiantou, a gente se posiciona, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente tem que aguardar, e isso a TV não mostra, entendeu. Então o Marshall tá demorando, o Marshall é lento, não sei o quê, e a gente só entra na pista com absoluta ordem da direção de prova, e às vezes demora, porque tem que juntar pelotão. Porque deu bandeira vermelha, todos os carros têm que estar no box, e por aí vai. Então aí não é que o Marshall demorou, é que existe uma situação toda que a gente só pode fazer o que a gente precisa fazer com a ordem da direção de prova, do race control. É assim que funciona. É, esse ano teve vo até uma Isso polêmica, acho que foi no México, né. No México foi gravíssimo. Agora o que que acontece, eu já tive no México 3 vezes, eu conheço muito um daqueles marshals que eu não vou falar o nome dele que não é o caso. E, assim, depois eu conversei com ele, ele falou: "Sabe, liberaram a gente no momento todo errado", e isso foi comprovado depois. Então eles entraram na pista, foi erro do marshal? Não, de jeito nenhum. Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi por pouco. Mas foi um erro da direção de prova que soltou os marshals
No meu ponto de vista, com uma certa experiência, nem precisaria retirar aqueles detritos, eles estavam totalmente fora, era só deixar rolar, mas pediram para eles saírem no momento totalmente errado, né, e quase aconteceu uma tragédia lá. É. É isso que eu ia Sim, perguntar. E vocês aí nessa trajetória, em algum momento vocês, souberam ou presenciaram algum acidente com o macho de se cortou, como o jacaré falou, numa fibra de carbono, enfim, macho cortou em algum outro lâmina de alguma outra coisa, alguma ferragem. Teve algum acidente, assim, vocês já viram alguém se machucando? Não, eu não vi alguém se machucando, eu estive numa corrida, de novo, o GP do Canadá em Montreal 2024, que se machucou uma menina, numa evento de suporte da Porsche, né, que é divertidíssimo, porque sempre tem porrada, sempre tem a gente quer que aconteça alguma coisa, mas que ninguém se machuque. E nesse caso, a batida foi tão forte, é uma batida que é muito vista, né, acho que foi naquele Muro dos Campeões, mas pela parte de dentro, onde normalmente não acontece. E a batida foi tão forte que aquele cabo de aço mais Se não voltar a imagem do Mauro, o cabo de aço estourou nessa batida que ele tá falando e acabou fraturando a perna grosso da Marta. É o cabo é, de aço ainda ela lembrado? acabou se cortando o braço, não foi o do alambrado, aquele Tá, cabo grosso, sei. acabou se cortando, Uhum. que ele é muito grosso, e pegou o braço da menina e foi grave, Acho que segundo ele tá no falando, macacão na verdade, dela, o braço, né. foi para o hospital Uhum. tudo, e graças a Deus. Eu mudando de assunto, eu vi inúmeras fotos, vocês mandaram tantas fotos, se a gente ficasse mostrando todas as fotos, a gente ficar só mostrando foto, um monte de foto legal, com gente famosa, com um monte de piloto. No geral, os pilotos são bem receptivos, né, principalmente os brasileiros, né. No geral, os pilotos são bem receptivos, principalmente porque os pilotos sabem que nós estamos lá porque a gente gosta de corrida e que o nosso trabalho é voluntário, né. Existe um senso de reconhecimento, principalmente no exterior, de muito agradecimento pelo trabalho que os marshals e todo mundo que trabalha no evento acaba fazendo, né, porque eles sabem que não é um trabalho remunerado, né. E isso a pessoa nem tá levando em consideração que como no caso do Mauro, muitas vezes, e nas oportunidades que eu já tive, a gente está saindo do nosso país e às próprias expensas, estamos indo trabalhar de graça, né, voluntariamente, numa outra corrida, num outro evento, esse tipo de coisa. Então, levando isso em consideração, eu já escutei de muitos pilotos, assim: "Obrigado, porque sem vocês a corrida não existiria", né. Existe uma expressão que a gente, fala no nosso meio que é "no marshal, no racing", né. Então, sem marshal não tem corrida. Isso é verdade, porque é um pré-requisito que exista a equipe de resgate, sinalização, não só isso, mas equipe médica também, tudo isso é pré-requisito para que a corrida exista. Sem essa galera toda aí, não tem corrida mesmo. bom, e agora Eu não sei se em algum momento que eu fiquei no mudo aqui, eu não consegui escutar, mas assim, lá fora, agora falando um pouco não só dos pilotos, né, do staff todo ali das equipes e tal, das escuderias, mas o staff do modo geral, eles são bem receptivos, assim, aos estrangeiros, eh, né, como a gente falou, tem mais brasileiros, até por conta do que é um reduto em Miami, Estados Unidos, agora estão indo para Vegas também. Mas, assim, nos outros países, tal, vocês costumam encontrar outros brasileiros? E como que é, assim, essa porque eu sei que em alguns lugares, como o Silverstone, se não me engano, o Mauro acampou já lá, né, Mauro, algumas vezes. É, é a Eh, única como é a que é os única basti maneira. como que é os bastidores, assim, essa recepção? Tudo é festa, tudo ou o pessoal meio que deixa você de lado lá, fala: "Ah, brasileiro não tem muito aqui". Como que é isso lá? O pessoal a interação, Eu vou falar das o experiências acolhimento, que eu na verdade. tive e o Mauro fala das deles, que foram mais que as minhas. A minha primeira corrida internacional que eu fui trabalhar foi em Baku,
no Azerbaijão, foi em 2023, e foi uma baita experiência. Primeiro porque, como o Mauro disse, acaba sendo um tratamento diferenciado, a gente fica hospedado na Vila Olímpica, na Vila de Atletas, e muitos, estrangeiros tinham, trabalhando também na corrida, e todos muito receptivos. O pessoal de lá, os Azeri também, são muito educados, são muito receptivos, muito amáveis. Claro que não tem a ênfase que tem os brasileiros, que isso é diferencial de qualquer nação, mas o que eu posso dizer é que eu fui muito bem recebido e foi uma experiência muito bacana, e eu só não voltei a fazer uma corrida lá por uma questão, estratégica, de data, de custo, esse tipo de coisa. Em Miami também, muito bem recebido pelos locais. Em Las Vegas, idem também. Não tenho nada para falar, pelo contrário, na verdade, eu acho que a gente acaba formando uma grande comunidade aí, todo mundo tem o mesmo, a mesma paixão, acaba se unindo pelo mesmo interesse. E então acaba sendo bacana, como o Mauro disse, a gente acaba criando amigos, né. Um dado que eu posso falar sobre Baku é que o Mauro foi o primeiro brasileiro a trabalhar em Baku e eu fui o segundo, então esse dado ninguém tira da gente. E eu ouso dizer que eu nem sei se outros brasileiros já atuaram em Baku, se nós 2 não somos os únicos. Ah, eu acho que ainda não, acho que ainda não. Ainda não, né? Então, assim, mas o Mauro tem uma experiência em outros países também, ele pode falar um pouquinho, mas o que eu posso dizer é que um sentimento de pertencimento, e é muito bacana isso. Do meu lado, eu só posso me lembrar de um momento muito desagradável em Silverstone no primeiro ano, eh, que foi o Sérgio Pérez, para variar, né, ele rodou no nosso setor e eu fui excluído. Eu estava com uma intervenção e eu fui excluído do resgate. Eu não sei dizer exatamente se, foi na minha frente, né, então eu teria que ter ajudado. Então, eu fui excluído, não sei pelo fato de ser brasileiro ou falta de confiança em mim, eu não sei dizer exatamente por quê. Foi a única situação, fora isso, dizer que é uma família é forçar um pouquinho a barra, né, família é um negócio muito mais especial. Mas assim, a gente é super bem recebido, eu já fui para vários lugares, assim, e, assim, é muito legal, eu só posso dizer que é muito legal, eles ficam muito curiosos. Eu posso dizer que eu fui o primeiro brasileiro em várias corridas, com certeza, na Hungria, Singapura, Austrália, Baku, como o Michael falou, Silverstone, Spa. Então, assim, não teve nenhum brasileiro que fez antes, modéstia à parte, mas falando a verdade. Então, assim, eu fui sempre super bem recebido. Eu só me lembro dessa situação em Silverstone, em 2024, que foi a primeira vez que eu estava lá, que foi bem desagradável. Agora, fora isso e outra, muitas pessoas a gente acaba conhecendo e são pessoas que fazem várias corridas pelo mundo, então a gente tem uma comunidade legal, é muito bom. Para mim é a melhor parte, não tem a menor dúvida. Então, é bem legal. Vocês já fizeram Ô algum Mauro, eu quero aproveitar esse momento. Desculpa, eu só quero aproveitar esse momento, Rafa, para agora ver aquela surpresa lá, né, eu acho que é o momento. A gente se falar aqui qual que é o momento mais especial, ou seja, uma coisa que marcou, enfim, com certeza tem uma que tem que é mais expressivo, outras que são, assim, tem um efeito não só pessoal, mas como, coletivo, né, que eu acho que é o caso do que o Mauro vai contar aí, que acho que muita gente não sabe, e vai ser eu acho que lá, já riu. E eu acho que é uma exclusividade aqui do nosso vídeo, do nosso podcast. E preparem o lenço aí, tá. Quem chorar, eu já vou colocar minha câmera aqui na fechada, já vou fechar minha câmera, porque aqui, opa, aqui, ó essa É, assinatura, né, eu Rafa. não sou Então pois assim, é, eu isso vale muito. bom, conta uma história aí do que aprontaram com você, Mauro, em onde que Hungaroring. foi? Foi na Hungria, né? É, Foi na Hungaroring. Hungria, não foi?
Foi talvez como marshal o momento mais especial, até porque foi totalmente inesperado, né. Foi em 2024 que estavam comemorando a gente comemorou os 30 anos da morte do Senna, e eu estava em Hungaroring trabalhando como marshal, normal, tranquilo, eu sempre levo minha bandeira, eu gosto de distribuir eu mando fazer adesivos, para cada corrida eu invento um adesivo, entrego pra galera, eles adoram, né. E naquele ano eu distribuí muitos adesivos, comemorativos à morte do Senna, aos 30 anos, tal. E no domingo antes da corrida, eu estava no meu posto, a gente sabe, quem trabalha na Fórmula 1, até quem assiste sabe que tem muito intervalo, né. E num dos intervalos, no domingo da corrida, para uma picape de resgate no meu posto, "Ah, brasileiro, brasileiro, Mauro, entra aqui, cadê sua bandeira?" Aí eu tô com a minha bandeira, peguei a bandeira e me levaram na frente de uma arquibancada enorme com muita gente, e e juntaram mais ou menos uns 50, 60 comissários bandeirinhas, né, flaggers, só com bandeiras amarelas e verdes, e me puseram no meio da pista com a bandeira do Brasil, né, e aí eles começaram: "Senna, Senna", e a arquibancada inteira: "Senna, Senna", eu chorei que nem um bezerro desmamado. Foi muito emocionante, foi totalmente inesperado. E foi um grande momento da minha vida, viu, da minha vida, não só como comissário, mas da minha vida, foi bem emocionante, eu fiquei muito emocionado lá. Bom, Que Poxa. você legal, que tá legal. você tá há 34 anos nessa brincadeira, né. É, por aí. Não, isso sem contar, sem e eu 92 foi minha primeira Fórmula 1, sem contar o tempo que eu fazia isso antes de chegar na F1, né. E você chegou a bandeirar com o Senna na pista? Bandeirei com o Senna na pista, foi engraçado porque 91 e 93, se eu não me engano, foi quando ele ganhou, né. Foram as vitórias. No 93, 93 e é, 93, né. no 91 eu era rookie, então eu não fui escolhido para trabalhar na Fórmula 1. 92 eu trabalhei com ele, atuando. 93 quando ele ganhou, eu não fiz a corrida porque eu estava viajando, eh, e 94 foi aquela que ele rodou na junção, eu estava trabalhando na pista. É. É, E Mauro, e Interessante. você também, você está sempre trabalhando nos pontos estratégicos, né. Interlagos nessa época, você trabalhou algumas vezes ali naquele posto 7, né, que é especial, né. Ah, trabalhei, trabalhei Então, e ó, era um momento dali que eu pensei, especialíssimo. Eram outros tempos, né. dali é Na verdade você é, sabe que eu quero me divertir, eu quero trabalhar, fazer o que tem que fazer, mas eu nunca deixo de lado a diversão. Então eu levo o meu pato, eu mexo com a galera, eu mexo com a plateia, onde quer que seja. E eu me divirto bastante. Então, e essa época do posto 7 lá, Interlagos, fim da reta oposta, né, em frente à arquibancada G, era muito especial. Eu fiz algumas vezes lá, não sei dizer quantas vezes. é, Não, a gente é, A nossa, gente nossa, mas sofre um pouquinho lá que o pessoal fica mandando arrumar o telão lá, que o telão sempre falha. não, e a gente é muito é, carinhoso com os fiscais também, né. "Ei, É, eu fiscal, sei, eu sei. Fica um ali no abraço pé, para né. você". A gente sempre manda abraço, é. fala coisas legais. Ô Jacaré, ô Jacaré, aquelas agora eu vou contar aqui ao vivo, né, e o Mauro sabe disso, o Michael também, que o Michael na verdade ele é um P7, ele vive lá com a gente, né. Mas, o que que acontece? Nós temos outros amigos marshals, né, os fiscais de pistas, eu não vou citar nome aqui, até para não esquecer de alguém, né, todos são muito especiais. Tem alguns até que são P7, da fundação do grupo P7 lá na arquibancada e que trabalharam com o Mauro, tem muita amizade até hoje, né. Ele eu vou citar o nome, porque ele é muito especial, ele sim, eu posso falar que é um irmão, é uma pessoa da família, que é o Décio, que está lá na Dessa. Espanha hoje, deve estar nos assistindo, tá. É um prazer poder falar que eu conheço ele e sou amigo dele, e ele é da época do Mauro lá no P7 lá, enfim, Isso. o Wagner Montes lá, o robô, né.
que também fazia uma festa com a prótese dele da perna, colocava a prótese para o alto, fingia que ia jogar para a gente jogava a camiseta da P7 para ele, né. Então, Isso. assim, isso é muito bom e o Michael conhece essa brincadeira lá da arquibancada. Mas o que eu ia contar é o seguinte, que esses amigos sempre me passavam por mensagem na época da mensagem do torpedo do celular: "Olha, no posto 7 a escalação, Mauro, Luiz, tal, tal. O Mauro não gosta que chama ele de careca, o Luiz não gosta que chama ele de gordo". E a gente lá, falei: "Ah, é? Então tá bom". Aí dava aquele intervalo: "Pessoal, ó, pô, vamos agora no Mauro. Uma a Mauro, famosa ah, listinha do Carcaça. ah" exata que vinha da gente ali. Então, Era ele muito mal legal. sabe disso, mas agora eu tô contando aqui ao vivo, né, que é bem Era muito legal. legal, Mas muito legal. vocês estão sempre em pontos estratégicos, né, e vocês dão a sorte, em Baku vocês estão na curva onde tudo acontece, no Canadá vocês estão na curva onde tudo acontece, em Austin você está lá na curva 2, 3, ali onde tudo acontece, né, tem sempre essa sorte, vamos dizer assim, né. Não assim, se me permita discordar, não é bem assim, sabe. A gente, normalmente, vamos dizer assim, talvez porque eu faça tanta corrida, né, não sei, não acontece tanta coisa assim, sabe. E quando acontece, eu falei, é legal, é o que a gente quer, que ninguém se machuque e tal, mas que a gente tenha ação, né. Mas normalmente é uma coisa chega a ser um pouco maçante, sabe, porque muitas vezes, principalmente na Fórmula 1, não acontece muita coisa. Então eu, por exemplo, como marshal, eu tô tentando mudar meu foco a partir desse ano, entendeu. Eu já fiz muita corrida de Fórmula 1, eu vou tentar fazer outras coisas, mas quando acontece é muito legal, é muito legal. E Bom, aí pessoal, eu gostaria de agradecer. antes da gente finalizar, só uma pergunta. Ah, Se vocês já fizeram algum oval, e quais são os planos para esse ano, né? Quais são os GPs que estão planejados aí para esse ano? Vai, Michael. Então, na verdade, até de encontro com isso que o Mauro falou, né, na verdade, tô pensando em me candidatar, me aplicar, né, para outras categorias, tô pensando em talvez fazer a corrida de St. Pete na Fórmula Indy, que é a primeira da temporada, que é início de março. Vamos ver se ainda tem como. E vou ver outras corridas, talvez, muito provável eu não me aplique em outras corridas que eu já tenha feito nos Estados Unidos, que foi Miami e Las Vegas, até para não ficar uma coisa muito repetitiva. Enfim, eu não tenho planos muito definidos. O Mauro, ele já tem uma listinha de corridas aí que ele vai fazer esse Assim, eu tô precisando descansar um pouquinho, porque nos últimos 2 anos foi uma loucura. Eu fiz 17 corridas de Fórmula 1, só Fórmula 1, né, em 2 anos. Então, além da conta bancária estar arrombada, desculpa a palavra, eu preciso descansar um pouquinho, porque as corridas, assim, não são tão simples pra gente que é macho, é uma aventura. Em Silverstone é acampamento no meio da chuva, em Spa fica a 40 quilômetros num Airbnb, e assim, tem muita aventura. Mas esse ano, assim, o meu foco total são 2 corridas. Eu quero muito fazer Le Mans, que eu já fiz uma vez, mas eu fiquei como observer, que chama, dentro do box, praticamente não fiz nada. Isso foi em 2001, olha só, hein, gente. E agora, tá praticamente certo ficar com um time de belgas, em Le Mans, tá quase certo. Mas eu quero ficar na pista, eu quero ficar na pista às 24 horas. E quero muito fazer Abu Dhabi, porque é uma corrida de Fórmula 1 que eu não fiz ainda. E fora isso, eu quero fazer as que eu mais gosto. Eh, Provavelmente a primeira vai ser Silverstone, depois Spa. Eu quero fazer Zandvoort de qualquer maneira, porque vai ser a No última. último ano? Eu já fiz lá, é muito legal, a Holanda é um país muito louco, né, e Zandvoort é legal, o pessoal é muito gente boa. Eu quero fazer Baku, é muito especial, é muito fácil pra gente fazer, né.
mas, na verdade, eu não tenho nada confirmado ainda, nenhuma corrida confirmada. A gente corre atrás, depende de cartas da CBA para a gente ser aprovado, etc, etc, etc. Mas basicamente é isso. E quero fazer Goodwood, que eu já fiz 3 vezes, mas um outro evento que tem lá, que chama Revival, que é em setembro, são corridas com carros antigos e que todo mundo se veste a caráter como se estivesse nos anos 60, inclusive os Marshalls. Então é um evento ultra especial que eu nunca fiz, e como eu já tenho conhecidos lá, que eu inclusive não pago nem hotel mais, eu tô querendo fazer o revival, que é outra coisa que eu quero muito fazer esse ano. Eu quero mudar, eu quero fazer MotoGP, eu devo fazer MotoGP em Assen, na Holanda, e em Portimão, tá praticamente certo, e por aí vai. Mas não tem nada certo, nenhuma corrida certa até agora. Bom, Ó, e Zandvoort, se agradeço a você tiver lá na Holanda, se você tiver no posto da curva inclinada, aí eu vou falar que é marmelada. Eu vou falar: "Ah, o Mauro veio com um discursinho aqui, vou discordar, mas olha lá, tá no melhor ponto". Mas sucesso, tá? Sucesso para vocês, né, vou deixar aí as palavras finais pra ela, mas, pessoal, última pergunta, eh, não sei se falou isso também em algum momento que eu fiquei travado, mas para o pessoal que tem vontade de iniciar nessa carreira, o que que você indica? Qual que é o caminho para esse o caminho das pedras, para seguir aí num trabalho desse voluntário internacional? Eh, internacional, assim, vamos falar primeiro do nacional, se vocês me permitirem, né. Inclusive, assim, mundialmente falando, eu posso falar com um certo conhecimento, né. A gente tem um problema sério, porque os caras estão ficando velhos como eu, e os novos não querem muito, então a gente precisa muito renovar a nível mundial o comissário, os comissariados, né. Principalmente o pessoal que sofre mais, que é os flaggers, os interventions, então a gente precisa de muita gente nova. O que a gente fala é assim, procura a federação do seu estado aqui no Brasil, né, começa fazendo kart, como a gente começou, como eu comecei, o Michael e todo mundo começa. Faz um trabalho legal, aprende a falar uma língua, especialmente o inglês, trabalha legal e um dia você vai ser convidado para as provas maiores, entendeu. É assim que funciona, não tem muito segredo. E internacionalmente, aí o que acontece, você tem que aplicar cada corrida é um sistema de escolha, ou é um site, ou é um e-mail, e assim vai, ou é uma indicação, e aí você vai fazer a sua primeira corrida internacional. Eu fiz a minha primeira em 1997, gente, eu sou bem velhaco já. Eu queria primeiro agradecer os 2 aí, né, o Michael e o Mauro. Obrigado de aceitar o nosso convite aqui, de participar do nosso bate-papo hoje, e obrigado de trazer segurança na pista aí para os eventos que a gente curte tanto aí, que a gente assiste, né. E então, muito obrigado aí da presença de vocês, e obrigado aí dos meus amigos aí também, do Lincoln, do Ábalos e do Rafa, tá. E curte e compartilha aí, se vocês puderem divulgar para as outras pessoas, falar do nosso podcast para as pessoas, que será uma ajuda muito bem-vinda. Bom, é Beleza, isso aí. obrigado então. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho essencial, né? E esperamos aí que vocês consigam e venham cada vez mais corridas e sempre fazendo aquilo que vocês gostam, né? Quero agradecer por terem aceitado o convite, né, meio de sopetão, Mauro viajando, o Michael com a correria dele do dia a dia. E como eles falaram, eu só quero, né, chover no molhado aqui, agradecer pelo trabalho de vocês. Vocês fazem, a nossa alegria lá na arquibancada, a gente também passa a noite na fila, enfim, fica os 3 dias lá, mas vocês começam muito antes, né, os preparativos bem antes, como vocês falaram, são os primeiros a chegar, a preparação começa, né, dias, semanas, né, antes, pré-GP, enfim, aqui ou lá fora, e vocês são os últimos a irem embora, né. Então, assim, então a gente só tem o que agradecer, e esse dia aqui eu vou falar para vocês que eu estou realizando um sonho de falar, né, eu sempre falei que eu queria conversar
com vocês, né, especialmente aí o Mauro, que é uma lenda do né, o Michael eu já tô saco cheio de ver a cara dele, falo quase todo dia, mas Mauro, é um prazer, tá, assim, você tá realizando um sonho de falar dos bastidores da Fórmula 1. Eu nunca imaginei poder estar falando com pessoas num calibre como o seu e de vocês aí, e representando um monte de amigo de pista, um monte de amigo que é, como eu falei, não vou citar nome, mas por favor, se sintam representados por esses 2. A voz até embarga aqui, tá. Então, um grande abraço para vocês e sucesso, tá, que vida longa nas pistas. Tá, Só obrigado. só uma coisa bem interessante, eu participo de alguns grupos ali que a gente comenta de Fórmula 1, fala de corrida, o pessoal manda foto e tal, e alguns amigos falam pra gente: "Pô, faz um mais curto, fala menos, vocês ficam muito é muito longo". Agora eu falo pra vocês, tem condições, conversar com 2 camaradas, a gente não falou metade do que a gente queria falar. A gente queria falar se dá pra falar 2, Muito 3 mais. horas, ficar aqui A falando. gente grava um Mas episódio 2 depois. tem que fazer o episódio 2, 3, 4, de repente Quando pegar vocês só quiserem. foto. Velozes e Furiosos, nós vamos ter, Marshall, Marshall 1 ao 15º. É difícil, é assim, toda vez que a gente vai conversar com alguém que vem bater um papo com a gente, acaba estendendo o negócio, por quê? Porque a A história é conversa é interessante, boa, a conversa é boa. a história é interessante, a conversa é boa, a gente é bocó pra caramba, que adora o negócio, então os bocazão aqui fica: "Puta, que legal, fala mais", e acaba que estende o negócio que nunca mais acaba, por isso que fica assim. Infelizmente a gente tem que parar, porque senão a gente sai daqui meia-noite. Eu agradeço pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Como vocês bem, trouxeram aqui, não é nem 1/10, nem 5% do que a gente tem para contar. Se vocês quiserem fazer os outros episódios, eu venho com o maior prazer. E tem muita coisa bacana para falar, mas eu acho que deu para trazer um pouquinho da vivência aqui. E agradecer pela oportunidade também e, de certa forma, estar representando essa categoria, todos os colegas aí que se esforçam bastante e que, de repente, não têm oportunidade de estar aqui para falar, mas que fazem um trabalho importante que sem o qual não, como eu disse, sem marcha ou sem corrida, né? No marcha, no race. Obrigado e valeu. Bom, Legal. pessoal, brigadão. A Obrigado. gente está à disposição para fazer o episódio Velozes e Furiosos 10, 11, 12, 20. É sempre bom falar de corrida de carro. Como o Michael falou, a gente tem muita história para contar, história legal. Então, só agradecer e vamos para frente. Vamos ver o que que a vida nos reserva. Um abraço a todos. Obrigado, viu? Um Valeu. abraço a todos e semana que vem estamos de volta com mais um Por Cima da Zebra. Até a próxima.